Ok, então agora estamos online gravando. Bom, então boa tarde. Inicialmente eu queria agradecer aqui ao Núcleo de Telesaúde do Ceará, aqui na Secretaria de Saúde da Saúde do Estado do Ceará, que realmente assim vem desenvolvendo trabalhos excelentes, maravilhosos, nesse objetivo de informar, aproveitar, usar todas as ferramentas que nós temos em termos de tecnologia para melhorar e ampliar a divulgação de tudo que for informação relacionada à saúde para o maior número possível de profissionais. Essa iniciativa realmente assim conta com todo o apoio nosso, no caso da Coordenação da Atenção Primária de Fortaleza e da Secretaria Municipal da Saúde, assim como a Coordenadoria de Gestão do Trabalho e da Educação da Saúde, na figura da doutora Ivanilha, Nancy, Kilvia e toda a equipe que participa da COGETS, certo? Então hoje, agora à tarde, o meu objetivo é realmente assim conversar mesmo com vocês sobre todas essas dúvidas que estão acontecendo nesse momento, nesse cenário que a gente está vivenciando da influenza em Fortaleza, no estado do Ceará, mas notadamente aqui em Fortaleza a gente está realmente com um cenário que epidemiologicamente já supera outros anos, já supera o cenário de outros anos que foram intensos, como o ano de 2016, 2015, o ano de 2009 também foi bem intenso, e esse ano de 2018 nós já superamos o maior ano em termos de casos confirmados, certo? Logicamente, assim, com o passar do tempo, a vigilância em saúde ficando mais ativa, nós conseguimos realmente ter uma maior quantidade de casos diagnosticados e confirmados, né? Então realmente essa questão assim de quem procura acha, né? Então é isso que a nossa vigilância está trabalhando e realmente para mostrar o cenário real do que está acontecendo. E aí, durante esse trajeto, muitas dúvidas acontecem. A Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza, ela buscou fazer uma capacitação rápida com os profissionais para tirar dúvidas, envolvendo também gestores de unidade de saúde. E agora, com a ajuda valiosíssima aqui do Telesaúde, nós estamos amplificando toda essa informação. Por isso que é muito importante que quem puder participar com dúvidas, com perguntas, com situações que tenha vivenciado, alguma coisa que não foi colocada, não tenha sido colocada aqui, é muito importante porque muitas coisas, muitos detalhes aparecem ao longo do caminho. Mas aqui eu vou procurar colocar o quadro principal e aí a gente vai detalhando melhor ao longo dessa tarde aqui, certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai focar em 3 pontos importantes. Primeiro, quando a gente fala influenza, certo? A gente tem que entender, primeiro, o que é a influenza em termos de doença, o quadro clínico dela, certo? No momento em que nós presenciamos um caso que possivelmente é influenza, nós temos que definir se ele se enquadra na definição de caso. E em se enquadrando, se decidimos ou não pelo tratamento. E, por ser um vírus que traz repercussões, certo? Clínicas desfavoráveis em algumas situações, a gente também tem que entender que existem situações que exigem uma quimioprofilaxia para proteger as pessoas expostas. Então, todas essas dúvidas eu vou procurar ajudar nesse sentido aqui de que você possa esclarecer alguns questionamentos, algumas dúvidas que você tenha. Então, nessa primeira parte do quadro clínico, certo? A gente vê aqui o exemplo aqui de uma pessoa bem gripada, né? Você vê que realmente assim toda essa característica clínica da pessoa, que é o nariz escorrendo, né? Assim, ou seja, sintomas realmente de vias aéreas superiores são bem característicos desse quadro aqui. O chazinho, o xarope, até você vê que é um comprometimento sistêmico importante. Então esse comprometimento sistêmico é uma característica importante do quadro, certo? Nós vamos falar de 3 pontos importantes em relação aos aspectos clínicos. Um primeiro ponto importante é a questão da incubação e transmissão.
esse ponto é importante por quê? Porque muitas vezes a gente acha que a pessoa só está transmitindo quando está tossindo ou espirrando. E nós vamos ver que não é bem assim, certo? Os sinais e sintomas para a identificação do quadro e, importantíssimo também, nós identificarmos precocemente os sinais de agravamento para que você possa estar conduzindo adequadamente uma situação e evitando que ela se complique, certo? Então, inicialmente, quando a gente fala sobre o período de incubação, o período de incubação ele varia de 1 a 4 dias, certo? Ou seja, é um período de incubação relativamente curto, certo? Ou seja, o período de incubação pode ser de 1 ou 2 dias, né? Entretanto, a transmissibilidade do vírus ele varia entre 2 dias antes do início dos sintomas até 5 dias após. Então vejam que aqui com essa régua aqui que a gente pode ver melhor, a gente vai observar o seguinte, que quando a gente avalia a questão do vírus, você vê que nesse momento aqui ele está em incubação, mas mesmo nesse período aqui, antes do D0, que é o momento em que a pessoa apresenta o primeiro sintoma, certo? Ela já pode, 2 dias antes, ela já pode estar transmitindo. Então, vejam que esse período aqui é um período que realmente assim mostra o quanto é importante os nossos cuidados de barreira, ou seja, os cuidados em que você vai evitar a transmissão do vírus de uma pessoa para outra, como a lavagem das mãos, o uso do álcool gel, a higiene, assim, o cuidado quando você for tossir ou espirrar, você colocar a mão na frente do nariz ou da boca, certo? Então são situações que você tem que ficar alerta, tá? E no caso para evitar a transmissão. A característica clínica principal do influenza é a questão de ser uma infecção aguda. Então esse quadro agudo do influenza é muito importante esse entendimento, porque é um quadro agudo e febril. Dificilmente é muito difícil você ter um quadro que inicie sem uma elevação de temperatura, certo? Nos idosos você pode até ter um pouquinho dessa dificuldade de elevação de temperatura, por conta da própria característica fisiológica, mas a característica de elevação da temperatura e principalmente a elevação rápida de temperatura, certo? É uma característica dessa infecção aguda pela influenza. O comprometimento principal é nas vias aéreas superiores, faringe, mas também pode, e é importante lembrar que a pneumonia por influenza, ou seja, o comprometimento das vias aéreas inferiores é uma complicação importante, certo? E lembrar o seguinte, que no caso do influenza, existe pelo menos um sinal de comprometimento sistêmico. E isso aqui é um ponto importante para você diferenciar o influenza de um resfriado comum, por exemplo. Porque o resfriado comum ele pode até dar uma molezazinha e tudo, mas a mialgia que você pode ter com a influenza, a própria artralgia que você tem também com a influenza, faz inclusive, para todas as capacitações de dengue que nós já fizemos, lembrar que o influenza é um diagnóstico diferencial, inclusive, da dengue, por conta da mialgia e da artralgia que ele causa. Então, esse comprometimento sistêmico, ele é importante a gente lembrar isso aqui também, certo? Além disso, certo? Uma característica da curva térmica do influenza é que ela declina após 2 ou 3 dias e normaliza em torno do 6º dia de evolução, certo? Então, existe uma tendência de queda da temperatura do vírus, ou da temperatura do corpo. Entretanto, o vírus ainda pode estar circulando, assim, uma pequena parcela, e você ainda pode ter até um certo grau de transmissão. É só lembrar daquela reguinha que a gente mostrou agora há pouco, certo? E em relação aos sinais de agravamento, como a gente falou agora do quadro clínico, esses a gente tem que ficar constantemente alerta, que é a questão, para onde é que a gente tem que olhar para a pessoa para pensar nos sinais de agravamento? A gente tem que olhar para a respiração, para olhar para características da febre, olhar para o sensório, para o estado geral, você olhar para a pessoa e ver a percepção que ela tem, certo? Em relação ao sensório dela e em relação à parte circulatória e hipotensão arterial, que já é um sinal de agravamento importante. Em relação à respiração, certo? Nós temos aqui a característica da dispneia ou da taquipneia. Lembrando que assim, qualquer alteraçãozinha na respiração que leve a um aumento da frequência ou a uma dificuldade respiratória,
Isso daí já é uma caracterização importante que tem que manter alerta, certo? Ou a hipoxemia, caso você consiga verificar a saturação de oxigênio, certo? Outra característica em relação à febre é a questão da persistência da febre. Lembre-se da curva térmica que eu falei anteriormente. A curva térmica, a febre tende a baixar em torno do segundo ou terceiro dia. Caso a febre persista ou aumente por mais de 3 dias, ou então retorne após 48 horas de período febril, pensar em uma complicação. E não uma complicação especificamente do vírus, mas lembrar que o vírus pode ter como complicações pneumonias bacterianas. Então isso daí é uma coisa importante da gente lembrar quando estiver falando de influenza. Em relação à questão do sensório, é só nós lembrarmos que confusão mental, sonolência e letargia, certo? São situações de gravidade, porque se nós pensarmos no efeito sistêmico como um todo, no momento em que você evolui para uma complicação, no caso, uma resposta inflamatória sistêmica, ou que no caso é o que a gente vê na sepse, por exemplo, certo? Essa resposta inflamatória sistêmica pode reduzir a circulação cerebral e, consequentemente, levar a essa situação aqui de confusão mental, sonolência e letargia. Então é importante nós lembrarmos que toda essa situação são situações de complicação. Lembrar sempre que a resposta inflamatória sistêmica é uma complicação de qualquer processo infeccioso. E, consequentemente, em cima disso que eu acabei de falar, essa resposta inflamatória sistêmica leva a uma vasodilatação, e essa vasodilatação faz com que a pressão arterial sistólica caia para menos de 90 milímetros de mercúrio ou a pressão diastólica, inclusive, caia para menos de 60 milímetros de mercúrio. Ou seja, essas complicações aqui são resultado da complicação viral da resposta inflamatória sistêmica. Então, isso daqui foi rapidamente o entendimento do quadro clínico da gripe, como um quadro agudo, um quadro viral agudo, certo? Que causa um comprometimento sistêmico, que acomete as vias aéreas, certo? E que realmente assim, é passível de várias complicações. E aí, nesse momento, vem aquela questão. E aí, a gente trata como? Né? É aí que a gente vai entrar na questão da definição e tratamento. Isso daqui, para quem... Só para a gente lembrar, quem é da vigilância epidemiológica sabe bem disso daqui, conhece bastante, que é uma ficha de notificação. Para quem não conhece o que é uma ficha de notificação, está aqui, muito prazer, tem muita gente que não parece que nem conhece, mas essa daqui é uma ficha de notificação de síndrome respiratória aguda grave, ou seja, é quando acontece aquelas complicações do influenza que a gente descreveu no quadro anterior, certo? Então, essa notificação, ela normalmente ela é feita no hospital porque ela é uma notificação de síndrome respiratória aguda grave, que é uma situação clínica que deve ser conduzida no hospital, certo? Então, quando a gente fala aqui da questão das definições de caso e tratamento, a gente tem que entender exatamente o que é. Primeiro, se é uma síndrome gripal, certo? Se é uma síndrome respiratória aguda grave, tá? E aí, dependendo do que for, a gente definir se trata ou não com essa substância chamada fosfato de oseltamivir, que é o famoso Tamiflu, tá? No caso da síndrome gripal, essa é a definição, se a gente lembrar da descrição do quadro clínico, que define uma síndrome gripal. Uma febre de início súbito, mesmo que referida, tá certo? Lembrar que você pode não verificar naquele momento, mas se for referida. Tosse ou dor de garganta, mostrando comprometimento das vias aéreas. E pelo menos um dos seguintes sintomas, que são sintomas relacionados ao comprometimento sistêmico. Cefaleia, mialgia ou artralgia, na ausência de outro diagnóstico específico, certo? Que no caso são os diagnósticos diferenciais, eu citei até como exemplo a dengue, certo? Em crianças com menos de 2 anos de idade, certo? A febre de início súbito e qualquer sintoma respiratório, na ausência de outro diagnóstico específico, já é uma característica que você pode caracterizar como síndrome gripal. Até porque você não vai perguntar se a criança está com mialgia ou artralgia, porque ela vai estar só chorando, tá? Então, assim, eu falo assim como se fosse uma coisa meio lógica, mas muitas vezes as pessoas não se atêm muito a detalhes ou ao pé da letra e acabam esquecendo que
a visualização na criança tem que ser diferente da visualização no adulto. Em relação à síndrome respiratória aguda grave, se a gente pegar um indivíduo de qualquer idade com essa síndrome gripal que nós descrevemos, certo? Basta que ele apresente um desses sinais de gravidade para ser considerado uma síndrome respiratória aguda grave. No caso, a queda de saturação de oxigênio em ambiente, sinais de desconforto respiratório ou aumento de frequência respiratória, piora nas condições clínicas da doença de base, a hipotensão em relação à pressão habitual do paciente, ou então, essa característica aqui que é importante também, se você pegar um indivíduo de qualquer idade com um quadro de insuficiência respiratória aguda, certo? Que você não chegou em algum momento a caracterizar como síndrome gripal. Agora, ele subitamente apresenta uma insuficiência respiratória aguda durante o período sazonal que nós estamos vivendo, a primeira coisa que você tem que pensar é em síndrome respiratória aguda grave, certo? Então, isso aí é uma coisa importante, também uma definição importante que nós temos que pensar. Em relação ao tratamento, certo? O tratamento, como todo quadro viral, é principalmente sintomáticos e hidratação. Entretanto, devido à agressividade que o vírus da influenza tem, certo? Nós precisamos também considerar a possibilidade de fazer um tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso se dá com o fosfato de oseltamivir, que é o Tamiflu, tá certo? Que deve ser feito para todos os casos de síndrome gripal que, porventura, apresentem condições e fatores de risco para complicações, que é o que nós vamos descrever no caso aqui das gestantes, dos idosos, das crianças e de portadores de condições crônicas, certo? Outra característica importante é que a decisão sobre o tratamento com o fosfato de oseltamivir independe da situação vacinal. Ah, não vou começar o Tamiflu porque a pessoa já é vacinada, já tem a vacina. Não. Ah, já tem um mês vacinado, ele está imunizado. Também não. Mesmo que ele tenha sido imunizado, está com a síndrome gripal, certo? E ele tem condição e fator de risco para complicação, então você deve iniciar o Tamiflu, certo? E aquela questão, você não deve pensar só em iniciar o Tamiflu caso haja necessidade de internação hospitalar, em hipótese alguma. O Tamiflu ele deve ser iniciado mesmo em atendimento ambulatorial, certo? Basta que você encaixe a pessoa nesses critérios que a gente acabou de descrever aqui. Ou seja, tem que ser uma pessoa que esteja com um quadro gripal, uma síndrome gripal, que tenha condições e fatores de risco para complicações, e aí não depende da situação vacinal ou se ele tem sinais de gravidade. Deve iniciar o Tamiflu. Agora, nós temos que ver isso, se ele tem realmente condições e fatores de risco para complicações, porque muitas vezes, diante desse quadro bem alarmante que é divulgado, na verdade, pelas redes sociais, apesar de nós realmente termos superado outros anos, certo? Mas isso aí tomou uma proporção que, na verdade, até próprios profissionais, muitas vezes, começam o Tamiflu sem nenhuma condição ou fator de risco, certo? Você não tem nenhuma dessas condições de fator de risco que indica o uso de Tamiflu terapêutico. Aqui eu estou falando de tratamento, não estou falando de quimioprofilaxia, certo? Então, se nós formos observar, por exemplo, nas gestantes, uma grávida em qualquer idade gestacional, ela é considerada um grupo de risco. Puérperas de até 2 semanas após o parto, incluindo as que tiveram aborto ou perda fetal, certo? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, que o determinante aqui não é o fato de ter uma criança dentro do útero, e sim a alteração metabólica fisiológica que a mulher sofre em decorrência do estado gravídico, certo? E aí o puerpério ainda é um período onde essa mulher tem essas alterações que impactam na sua imunidade. E ao impactar na imunidade, você tem que considerar ela como um grupo de risco e que precisa fazer o Tamiflu, certo? Adultos acima de 60 anos. Pronto, não precisa mais nada além que isso. Porque o idoso, por si só, ele já é um grupo que, devido ao passar do tempo, a sua imunidade ela fica comprometida. Então, nós temos que considerá-lo já como um grupo de risco. Crianças menores de 5 anos, certo? Na verdade, a observação é feita, inclusive, pelo Ministério, que o maior risco é de menores de 2 anos, certo? Principalmente dos menores de 6 meses, que aí você deve realmente, sem sombra de dúvida, iniciar o tratamento com o Tamiflu. Entretanto,
certo? Quando você tem uma capacidade de diálogo, de observação, de exame físico e tudo, e você é um pediatra com experiência de acompanhamento desse quadro clínico, você pode realmente, às vezes assim, pesar na balança, colocar na balança se você vai ou não iniciar o tratamento para uma criança menor de 5 anos, de 4, 3 anos, por exemplo. Mas, na dúvida, de um modo geral, você deve iniciar o tratamento, ok? Aqui está pequenininho, mas eu vou aumentar aqui, certo? Por quê? Porque são as condições crônicas que a gente tem que considerar. As pneumopatias, incluindo a asma, geralmente no caso a asma mais moderada a severa, certo? Tuberculose de todas as formas, isso daí tem que ser considerado. Ah, mas ele já terminou o tratamento, teve alta por cura. Não esqueça que só o fato dele ter tido uma infecção por influenza, ele pode reativar mesmo uma pequena forma latente que possa estar ali no pulmão dele, certo? Pode abrir as portas para uma infecção latente que está ali guardada. Então, mesmo que ele já tenha tido alta por cura, mas tem história de tratamento para tuberculose, é um grupo de risco. Cardiovasculopatia, certo? E aqui ele exclui a hipertensão arterial sistêmica isolada. Às vezes a pessoa tem uma hipertensão arterial controlada, certo? Aí pronto, está com gripe, então tem que usar o Tamiflu. Não obrigatoriamente, tem que ver se ele tem alguma comorbidade. Agora, as nefropatias, hepatopatias, doenças hematológicas, distúrbios metabólicos, e aqui o diabetes mellitus entra como um fator importante, porque ele é um distúrbio metabólico que leva a um comprometimento imunológico. Transtornos neurológicos do desenvolvimento, imunossupressão associada a medicamentos ou imunossupressão associada a outros problemas de saúde, certo? Corticoide há mais de 2 semanas, em doses elevadas, né, em torno de 20 mg por dia, quimioterápicos e etc. E obesidade, principalmente naqueles com IMC acima de 40, certo? Então, essas características são as características das condições crônicas. E aqui a gente tem uma tabela com a posologia do fosfato de oseltamivir, que todos vocês podem conseguir isso daí no manual do Ministério, ou então fazer o download dessa aula em PDF. Tá? E por último, vamos falar da quimioprofilaxia. Aqui, ó, se a gente observar, a gente tem aqui a fórmula química do fosfato de oseltamivir, ou seja, do Tamiflu. A quimioprofilaxia é feita com ele também. Vacina não faz quimioprofilaxia. Vacina desenvolve uma imunidade no indivíduo, certo? Quimioprofilaxia é feita com a medicação, Tamiflu, certo? Agora, para definirmos se a pessoa precisa ou não fazer a quimioprofilaxia, que essa é uma grande dúvida que também acontece, a gente tem que ter alguns conceitos importantes. Principalmente o conceito de exposição, e aí sabermos as indicações e a posologia e a administração, certo? Em relação à exposição, o que é considerado exposição? É a pessoa que teve contato com o caso suspeito confirmado para influenza até 48 horas. Pelo amor de Deus. Doutor, semana passada eu tive contato. Semana passada, meu amigo, você já passou, foi o período de incubação já. Se você era para ter gripe, você era para ter gripado. Não gripou, não pegou, certo? Então, assim, a exposição é até 48 horas. Não é recomendada se o período após a última exposição for maior que 48 horas. Por quê? Primeiro que você vai fazer com que a pessoa sofra efeitos colaterais. Segundo, porque caso você inicie uma profilaxia com a subdose de Tamiflu, você está dando de bandeja a possibilidade do vírus desenvolver resistência ao Tamiflu. Ah, ele pode fazer isso? Pode. Viu? O vírus, até hoje, ele está vivo. Desde a gripe espanhola até hoje, então ele não é besta. Tá? O antiviral ele deve ser administrado durante a potencial exposição da pessoa e continuar por mais 7 dias após a última exposição conhecida. Caso a pessoa se reexponha, mesmo que ela já tenha alguns dias de profilaxia, mas ela deve continuar até completar 7 dias da última exposição. Tá? As indicações, existem 3 pontos fundamentais, que aí é que você tem que raciocinar. Olha, raciocine em cima desses 3 pontos como um tripé, e você vai conseguir decidir se você deve ou não fazer a quimioprofilaxia. Primeiro, se é ou não uma pessoa com risco de complicações, então você faz a pergunta. Você vê se tem a exposição. Se é sim, sim, sim. Se você responder sim a essas 3 perguntas, então você faz a profilaxia. Há um risco de complicação? Sim. A ausência de vacinação ou vacinação menor do que 2 semanas? Sim.
A exposição foi menos de 48 horas? Sim. Então, nesse caso, respondeu sim para as 3 perguntas, faz a profilaxia. Pronto. Direto, tranquilo. E aí, o que é que a gente tem que saber? Primeiro, quais são as complicações, certo? E as complicações são, em geral, as mesmas complicações do tratamento clínico, certo? Então, aquilo que a gente viu em relação ao tratamento clínico, os riscos potenciais de complicação, gestante, idoso, criança menor de 2 anos, tudo isso daí também faz parte desse grupo de risco, certo? Em relação à imunização, lembrando, só uma lembrança de que existe a questão da primovacinação em crianças menores de 9 anos, que no caso da influenza, ela só, quando a criança tem menos de 9 anos e nunca na vida inteira dela ela foi vacinada, ela só vai ser considerada vacinada realmente depois da segunda dose. E aí, no caso, 14 dias depois da segunda dose, certo? No caso de deficiências imunológicas, como o uso de imunossupressores, pessoas com AIDS, com imunodepressão avançada, certo? É um outro fator que também coloca dentro do grupo de risco, tá? E a questão da parte profissional, que aí também é outra dúvida que o pessoal se apavora muito, ou seja, considerar situações com potencial exposição. Veja bem, potencial exposição. Muitas vezes a pessoa não foi nem exposta. Quais são as situações de potencial exposição? Manipulação sem uso adequado de EPI, certo? Manipulação de amostras clínicas sem uso adequado de EPI e procedimentos invasivos, geradores de aerosóis ou na manipulação de secreções de caso suspeito ou confirmado sem uso de EPI. Ou seja, meu amigo, se você usa o EPI, usa máscara, usa todo o material que você precisa usar, manipula adequadamente uma amostra, ou então auscultou uma criança com influenza, eu auscultei uma criança que o suave deu H1N1, pronto, tem que fazer profilaxia. Pelo amor de Deus, certo? Assim, o que tem que ser feito é exatamente isso. Você fez um procedimento, era um procedimento invasivo, gerou um aerosol, a criança tossiu na sua cara na hora que você foi entubar, certo? E você estava sem máscara porque foi na urgência, certo? Aí você tem uma potencial exposição. Agora, fora isso daí, certo? É importante que a gente não fique colocando tudo como potencial exposição. Tem gente que acha que você passar em frente à enfermaria, olhar para o menino, pronto, já se expôs, né? Então, pelo amor de Deus, tá? Então, observar bem isso daí e não sair fazendo Tamiflu à torta e à direita sem necessidade. E aqui, a tabela da quimioprofilaxia, certo? Para a gente finalizar aqui e tirar nossas dúvidas, tá? A quimioprofilaxia, vejam que é só uma dose diária, tá certo? E o tempo de duração da profilaxia são 10 dias, certo? Então, nesse caso aqui, certo? Assim, eu queria encerrar aqui, certo? Essa questão aqui desse fluxo, dessa definição de fluxo assistencial da influenza, certo? Eu procurei assim ser bem objetivo, de modo que a gente possa tirar alguma dúvida, esclarecer alguns pontos. Eu vou citar aqui alguns exemplos de dúvidas comuns. Por exemplo, que aqui não entra, aqui eu estou falando já especificamente da doença e desse manejo, mas eu vou pegar, por exemplo, uma situação de vacina. E dentro desses dias agora surgiu uma dúvida interessante. Eu tenho um idoso acamado, certo? Ele tem 93 anos, mas ele não está doente, certo? E o filho dele, de uma idade de 60 e poucos anos, certo? Ele teve uma CIRRAG, certo? Veio a óbito, inclusive, e o SWAB deu positivo para influenza H1N1. E aí, o tempo de exposição estava menor do que o tempo de exposição menor do que 48 horas. E aí, nesse caso desse idoso acamado, ele é considerado uma situação de imunodepressão, além de ser um grupo de risco pela idade, certo? Então, ele é uma pessoa que necessita fazer a quimioprofilaxia, certo? Entretanto, digamos, o motorista, digamos assim, a cuidadora do idoso, ela, digamos assim, ela também estava vivendo na mesma casa. Então ela também teve contato, mas veja bem, ela não está grávida, não é idosa, não é criança, não tem nenhuma comorbidade, não tem nenhum grupo de risco. Então, quimioprofilaxia, que foi o que eu discuti aqui, não há necessidade de fazer para essa pessoa, porque ela não está naquele tripé. Ela foi exposta a menos de 48 horas? Sim.
Foi exposta. Estava vacinada? Não. Não exatamente. Ela tinha ausência de vacinação? Sim, ela não estava vacinada. De ausência de vacinação. Mas ela não era no grupo de risco. Então não precisava fazer a quimioprofilaxia. Entretanto, pelo fato dela ser cuidadora da pessoa idosa, ela precisa ser vacinada. Certo? Ela entra no grupo dos profissionais, das pessoas que, pelo fato de ter contato com uma pessoa imunossuprimida, ela deve ser vacinada. Por causa do contato que ela tem com a pessoa imunossuprimida, e ela não adoecer com uma doença oportunista e, consequentemente, infectar aquela pessoa. Certo? Então, lembrando o seguinte, que a quimioprofilaxia, certo? A quimioprofilaxia ela não impede totalmente, assim, isso que é importante deixar claro, não vai impedir totalmente a pessoa de adoecer. Mas, caso ela tenha um contato com o vírus e haja essa virulência, tá certo? Intensa, tá? Aí realmente ela pode bloquear, mas às vezes pode também evitar que tenha um quadro mais grave, certo? Então, fico aqui aberto a perguntas e algumas dúvidas ou observações e agradeço a atenção de todos. Obrigado. Que a gente tem uma pergunta aqui, certo? Uma paciente de 90 anos, recém-internada na UTI, né? Após intervenção para cateterismo, mas já em casa em recuperação. Ela deve ser vacinada? Bom, então vamos lá. É uma pessoa de 90 anos, então assim, só pelo fato da idade ela já tem sim. Entretanto, ela foi submetida a um procedimento mais invasivo, certo? Ela já está em recuperação? Bom, primeiro eu tenho que ver. Porque após um procedimento, é um procedimento eletivo, é um procedimento... Ela foi para a UTI por quê? Porque ela estava grave? Não, ela foi porque ela provavelmente tinha uma coronariopatia, foi feito cateterismo, colocado stent. Ela pode estar, por exemplo, em casa, conversando e batendo um papo com você. Ou seja, o fato de ter sido feito o procedimento, certo? Não impede que a pessoa seja vacinada. Tá? Então, na verdade, ela deve ser vacinada sim, porque é muito pior para ela adoecer da gripe, certo? Principalmente nessa situação com coronariopata, com colocação de stent, certo? E pela idade, do que realmente assim ela receber a vacinação. A vacinação, isso aí, o fato dela ter feito isso aí não contraindica essa situação, certo? Em relação à questão assim em relação ao tratamento, pegando esse exemplo aqui, uma outra situação interessante. Eu peguei um caso de uma senhora, certo, que tinha assim, uma pessoa relatou para mim, foi tirar essa dúvida, e ela perguntou se ela tinha 73 anos, certo? E estava com a síndrome gripal, certo? Estava com a síndrome gripal, né? Ou seja, estava com tosse, começou um quadro febril, com tosse e uma dor no corpo, uma mialgia, certo? Então ela estava com... Mas nenhum outro sinal de alerta, nenhum outro agravante, certo? E ela já tinha sido vacinada há mais de 14 dias, ela já tinha sido vacinada há 20 dias, certo? Entretanto, ela começou um quadro gripal e aí ficou aquela questão. Bom, como ela já foi vacinada, certo? E aí eu faço o Tamiflu porque ela já foi vacinada, ela já está há mais de 14 dias, então ela já está imunizada e começou o quadro gripal. Eu falei aqui na apresentação, independentemente da vacinação, independentemente do estado vacinal, se ela faz parte de um grupo de risco e está com a síndrome gripal, deve-se iniciar o fosfato de oseltamivir. Deve-se iniciar o Tamiflu, independente do estado vacinal. Isso daí é algo que precisa ficar muito constante na nossa mente. Por quê? Porque à medida que a vacina está sendo feita, certo? O que vai acontecer agora é o seguinte, que a vacina ela vai ter uma grande proteção, vai ter uma proteção de rebanho também, certo? Entretanto, mesmo aqueles imunizados, certo? Mesmo aqueles imunizados, porventura, podem vir a desenvolver uma síndrome gripal, certo? E aí, nesse caso, você não pode simplesmente deixar de fazer o tratamento clínico, caso a pessoa esteja realmente, caso a pessoa faça parte de um grupo de risco,
deixar de fazer o tratamento clínico por conta da questão dela ter sido vacinada ou imunizada. Então isso daí não contraindica, certo? Que mais? Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui quem está aqui. Pronto. Cirurgiões dentistas na atenção primária trabalham frequentemente com aerosóis em procedimentos restauradores e profiláticos. Quais as recomendações para o atendimento a pessoas com sinais de infecções respiratórias em andamento? A pergunta é quanto à proteção do paciente e do profissional que atende com o uso de máscaras comuns, camada tripla. É importante lembrar o seguinte, o vírus da influenza, ele é diferente de outros vírus, cujas partículas ficam em suspensão no ar, né? Logicamente, assim, toda a medida de precaução que você tem que tomar, além do... lembrando o seguinte, que você, no momento que você se expõe ali ao local onde potencialmente você vai estar exposto ao vírus, que é na boca, no caso dos dentistas, certo? Se a pessoa tossir ali na sua boca, você realmente, se ela tossir ali para você vai ter contato com aquela secreção. Entretanto, se naquele momento você usar o EPI, né, os seus EPIs, ou seja, você usar a máscara, usar óculos, tá com a luva, tá com avental, ou seja, tá com gorro, tá com todo o aparato, todos os equipamentos de proteção individual para sua proteção e ainda manter uma distância relativamente segura, ali você tá realmente assim bem protegido, certo? Muitas vezes o pessoal quer usar máscara N95, na verdade assim, a máscara N95, ela nessa situação aqui, ela é indicada, por exemplo, principalmente naquelas situações que você ainda não tem um diagnóstico definido e, na verdade, você pode estar diante de uma exposição a até alguma situação como um bacilo da tuberculose, por exemplo. Uma pessoa que está com um quadro de tosse indefinida e aí você tem que fazer aquele diagnóstico, certo? O paciente muitas vezes já é um sintomático respiratório, lembrando, por exemplo, assim, que população em situação de rua, você não tem um período mínimo para considerar sintomático respiratório, basta que ele tenha um quadro de tosse, você já deve considerá-lo sintomático respiratório, no sentido de avaliar a possibilidade de tuberculose, mas ao mesmo tempo, nesse período, ele também pode estar com um quadro de gripe, certo? Então, nessa situação, onde você não tem como definir o diagnóstico, caso você precise fazer algum procedimento mais invasivo ou precise realmente assim, ficar num ambiente fechado para uma avaliação, alguma coisa, a máscara N95 pode ser usada. Agora, fora uma situação como essa, que veja bem que eu coloquei não por causa do vírus da gripe, mas por causa do diagnóstico diferencial, aí sim você tem que usar todos os seus equipamentos de proteção individual e fazer e tomar as condutas adequadas de acordo com digamos assim, os cuidados profiláticos normais e de contato com cavidades ou de contato com procedimentos invasivos, certo? Lembrando assim que além disso, lembrando que todos os profissionais, as pessoas que trabalham com o público da saúde, né, elas devem procurar as unidades de saúde, se vacinar, tá certo? Você procura, de preferência, o seu local de trabalho, porque a Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando, e a do Estado está disponibilizando as vacinações para todos os locais onde os trabalhadores da saúde estão atuando, certo? Então, se você é do Hospital Geral de Fortaleza, procure a epidemiologia do hospital, que você vai ter lá a sua vacina. Ah, mas está faltando não, mas aí a gente vai... Todos esses lotes são repostos de acordo com o envio do Ministério da Saúde, certo? Você trabalha lá no hospital infantil, pronto, é enviado vacina para lá também. Eu trabalho no Frotinhas, vai para lá também, certo? Então, assim, é importante que os trabalhadores da saúde eles estejam em contato com... Ah, mas eu tenho um consultório, assim, diz assim, não tem problema, você liga para a regional, passa o seu nome e o nome dos seus funcionários, certo? E o nome dos seus funcionários que trabalham com você, porque lembre-se que não é só você que vai ter contato, a sua atendente também vai ter contato, tá certo? Então ela também precisa ser vacinada, tá?
Então, assim, nesse caso, é importante que você entre em contato com a regional, dê o nome dos seus profissionais e a regional vai orientar e vai repassar o nome de todas as pessoas para a unidade de saúde mais próxima para você poder se vacinar e vacinar seus funcionários também. Ou seja, todas as pessoas que trabalham com saúde devem se vacinar e vai ser dado sim a oportunidade de se vacinarem. Certo? A Fernanda está perguntando, eu gostaria que explicasse sobre a notificação e a necessidade de notificação dos casos, os critérios. Como a gente colocou, no caso da gripe, do influenza, certo? A notificação ela só é feita nos casos de notificação de síndrome respiratória aguda grave, certo? Se a gente for observar aqui, certo? Deixa eu procurar aqui. Certo? Aqui a gente está vendo aqui a ficha de notificação, é uma ficha de notificação de síndrome respiratória aguda grave, tá? Ou seja, é uma pessoa que está com síndrome gripal, mas que evoluiu com as sinais de complicação, certo? Então está aqui, indivíduo de qualquer idade, internado com síndrome gripal, ou seja, a notificação é feita no internamento, e que apresente dispneia ou saturação de oxigênio menor do que 95%, ou desconforto respiratório. Claro que se a gente for parar para observar isso daqui, então quer dizer que a notificação ela só é feita para paciente internado? Sim. Hoje, a vigilância do influenza ela é feita nesse sentido, de avaliar os pacientes que entram com uma síndrome respiratória aguda grave, para saber se é devido à influenza ou a outra complicação. Mas, assim, há realmente assim, uma movimentação, um questionamento, principalmente sobre a necessidade de aumentar-se a quantidade de unidades sentinela, para nós podermos assim flagrarmos com mais antecedência a circulação do vírus, certo? Para que nós possamos identificar principalmente a questão do sorotipo do vírus circulante, e aí nesse caso desenvolvermos vacinas até mais eficazes, certo? Não que a vacina não seja eficaz, mas assim para a gente aumentar ainda mais a certeza da eficácia vacinal, não esperarmos apenas observarmos os resultados epidemiológicos, porque nós sabemos o sorotipo do vírus circulante, aí a gente pode realmente desenvolver uma vacina com um grau de eficácia mais comprovado. Apesar da vacina, eu repito, a vacina ser eficaz também. Agora, essa necessidade de unidade sentinela é algo que nós precisamos sempre estar melhorando e vigiando isso daí, porque muitas vezes, assim, repito, os casos de influenza, eles muitas vezes podem ser uma síndrome gripal que vai se assemelhar, em muitos casos, principalmente em crianças, pode se assemelhar a um resfriado comum. Vai se assemelhar a um resfriado comum. Então, toda criança que chegar com o nariz escorrendo, você vai colher um suave, certo? Assim, na verdade, assim, é quase impossível. Não vai ter nem logística de pessoas, quanto mais logística de suave, tudo isso daí, certo? E aí ela está complementando o seguinte: se ela tivesse sido internada por pneumonia, asma e está em uso de Tamiflu, precisa ser notificada? Sim. Se ela, pronto, é interessante essa pergunta que você colocou, Fernanda. Se ela começou o Tamiflu, por quê? Porque no primeiro momento ela tinha uma síndrome gripal e ela por exemplo, vamos dizer assim, era um grupo de risco, vamos dizer um idoso, certo? Como aquele exemplo que eu dei da idosa de 70 e poucos anos, certo? Que já tinha inclusive sido vacinada, mas desenvolveu uma síndrome gripal. Começou o Tamiflu para ela. Com 3 dias, ela começou a apresentar uma piora do desconforto respiratório, certo? Começou a apresentar um broncoespasmo, porque ela é asmática, certo? Ou então ela começou a apresentar uma piora do desconforto e o raio-x apareceu um infiltrado no lobo superior direito dela, certo? Ou seja, como você colocou, se ela tivesse sido internada por pneumonia ou asma e está em uso de Tamiflu, certo? Ou seja, muito provavelmente o que acontece? Se ela interna por uma síndrome respiratória aguda grave e se suspeita da gripe, imediatamente você já começa o Tamiflu, certo? Agora, se imediatamente você suspeita Tamiflu só pelo fato de ser uma síndrome respiratória aguda grave. Agora, como você mesmo está colocando, que eu acredito que seja isso daí, se ela já está em uso do Tamiflu por ser um grupo de risco, o fato dela estar usando Tamiflu por ser um grupo de risco e estando com a síndrome gripal não indica que eu tenha que notificar. O que eu estou fazendo é o seguinte, que eu estou usando Tamiflu para evitar que ela tenha uma complicação grave do influenza. Entretanto, se ela desenvolver essa complicação grave, eu tenho que notificar. Imediatamente eu tenho que notificar nesse caso do internamento.
Como se ela tivesse sido internada por pneumonia, se ela tivesse internada por asma, por exemplo, se eu sei que a internação dela foi por asma e não por uma síndrome gripal, certo? Aí é uma internação por asma. Mas eu acredito que tenha sido mais ou menos isso. No caso, por exemplo, que o diagnóstico do internamento tenha sido pneumonia, asma, mas ela está em uso de Tamiflu, aí é aquela questão. Se ela está em uso de Tamiflu, é porque em algum momento foi diagnosticada uma síndrome gripal e ela faz parte de um grupo de risco. E aí complicou e internou por conta do broncoespasmo, por conta da pneumonia, e aí ela é uma síndrome respiratória aguda grave e deve ser notificada sim. Certo? Então, assim, só reforçando os critérios. O critério da notificação, a notificação é feita na síndrome respiratória aguda grave. Certo? Então uma pessoa com síndrome gripal, que acontece a complicação, você faz a notificação. Certo? Ou seja, repetindo, a necessidade do uso do Tamiflu não é um fator que define que a pessoa tem uma síndrome respiratória aguda grave ou que necessite notificação. Certo? O que você faz quando a pessoa tem uma síndrome gripal, o que é que eu estou querendo dizer? Pode ser que pode ser. Então a pergunta aqui. Ela está internada com esse diagnóstico e só durante a internação foi prescrito o Tamiflu. Bom, então o que é que acontece? Ela, digamos assim, foi internada com asma, certo? Ela foi internada com asma, e aí tem uma coisa interessante aqui também, certo? Quando foi dado esse diagnóstico de asma ou pneumonia na internação dela, certo? Provavelmente ela não tinha aquele quadro que foi caracterizado no início como síndrome gripal. Já era uma pessoa asmática e de repente começou a desenvolver uma insuficiência respiratória. E aí internou por asma, né? Afinal de contas ela é asmática e começou a desenvolver uma insuficiência respiratória. Entretanto, durante a internação você está vendo que ela não está melhorando, mesmo com broncodilatador, e está entrando em insuficiência respiratória. E aí eu vou puxar aqui deixa eu puxar aqui uma definição aqui de caso, certo? Que foi aqui, ó. Mostrar aqui para essa questão aqui. Indivíduo, isso aqui com essa dúvida da Fernanda. Indivíduo de qualquer idade com quadro de insuficiência respiratória aguda durante período sazonal. Veja bem, então nesse caso, essa pessoa que internou, ela internou com asma e começou a evoluir com insuficiência respiratória no internamento, e aí poxa, eu estou tratando da asma, ele está evoluindo com insuficiência respiratória, estamos no período sazonal. Então, pode ser gripe, no caso, uma CIRAG, e aí indicação de iniciar imediatamente o Tamiflu, certo? Então eu acredito que tenha sido isso, essa questão assim colocada aqui, né? A Daniela, ela está perguntando aqui a questão dos critérios para o isolamento do paciente com H1N1. O isolamento do paciente desculpa, isso, exatamente, pronto, desculpa Daniela, eu vou já te responder que a Fernanda colocou. Então notifica neste caso, exatamente, perfeito Fernanda. Nesse caso, a pessoa estava com asma. Ela foi internada por asma. Mas, no internamento, ela não melhorou e começou a evoluir com insuficiência respiratória, precisando ser entubada. Exatamente, precisando ser entubada. E aí, por estarmos no período sazonal, você pensou, isso aqui pode ser gripe. Começou o Tamiflu, aí sim, passa a ser uma CIRAG e você notifica. Perfeitamente. Aí, nesse caso aqui, a Daniela está perguntando quais os critérios para isolamento do paciente com H1N1. Outra pergunta interessante, importante, porque a gente sabe que realmente, assim, principalmente quem trabalha em hospital, né, realmente fica preocupado com essa questão do isolamento. A rigor, o isolamento do H1N1 é um isolamento de contato. É um isolamento de contato. São proteções de isolamento, principalmente de contato. Não e aí, quando a gente coloca isolamento de contato, lógico, a pessoa que está internada com uma síndrome gripal suspeita de H1N1, de influenza, desculpa, que aí pode ser H1N1, H3N2, influenza B. Assim, a pessoa que está internada com influenza, ela deve estar usando uma máscara, certo? Assim, é a primeira coisa que você tem que colocar. Coloca uma máscara nela para que, quando ela tossir, quando ela espirrar, ela não esteja espalhando pelo ambiente esse vírus. Certo? Até assim, nesse caso, quando eu digo espalhar pelo ambiente, não estou dizendo que ela vai ficar em suspensão no ar, como por exemplo,
o vírus do sarampo, ou a varicela, ou a tuberculose, ou a meningite, ou no caso assim, a meningite meningocócica menos, mas assim, ou no caso de situações que você pode ter realmente o ambiente precisa ser isolado, isolamento aéreo, tá? E aí nesse caso da gripe, do influenza, certo? O que a gente tem que levar em consideração é exatamente isso, é o isolamento de contato. Normalmente, assim, quando você pega os manuais para avaliar essa questão de isolamento, você vai ver, por exemplo, distância mínima de 1 metro entre cada leito, caso você não consiga deixá-lo num quarto sozinho. E aí é aquela questão, se o paciente ele tiver isolado, por exemplo, assim, algumas situações de recém-nascido de mãe com gripe, certo? Você deixa ali o recém-nascido isolado, e aí depois de 24 horas a febril, você já pode colocar em contato a mãe com todos os cuidados de transmissão, com a máscara, tudo isso aí. Mesma coisa, o paciente que ele está com quadro agudo, mas aí depois que ele evolui 24 horas a febril, não precisa mais ficar num quarto isolado. E mesmo assim, caso você não consiga isolá-lo num quarto, você fazendo isolamento de contato, você já evita essa questão da transmissão, certo? Então, assim, essa questão do isolamento do paciente com H1N1 é principalmente isolamento de contato. É esse ponto que tem que ficar bem claro, tá? Então, assim, realmente sim, a gente vê assim, algumas situações assim, que é algo que a gente fica com dúvida. Por exemplo, eu acabei de dar esse exemplo aqui sobre situações assim de gestantes que adoecem agudamente com a influenza e durante esse período do adoecimento entra em trabalho de parto e a criança nasce, certo? Então, assim, há uma potencial transmissão vertical aí, certo? Há uma potencial transmissão vertical. Tanto que existem já recomendações de que essa criança, após o nascimento, logicamente, assim, você não vai pegar e fazer o swab da criança na sala de parto e nem no... Porque, primeiro, se o vírus foi transmitido pela placenta, ele ainda vai levar um tempo para chegar ali na faringe, né? Nas vias aéreas superiores, na faringe, por exemplo. Certo? E aí, nesse caso, você aguarda, geralmente no segundo dia, no segundo dia de nascimento, no segundo dia de vida da criança, você faz a coleta do swab e encaminha para o laboratório para poder verificar isso daí. Mas não obrigatoriamente inicia a quimioprofilaxia, você faz a coleta do suave, certo? E aí mantém esses cuidados do isolamento, observar a mãe, se a mãe ainda tiver febril, você deixa ela isolada da criança durante o tempo, e aí depois que ela ficar, após 24 horas a febril, ela já pode ficar no mesmo ambiente, tendo todos os cuidados da higiene das mãos, uso de máscara, certo? Assim, em relação ao manuseio da criança, certo? Bom, nesse caso nós já estamos aqui com quase 1 hora, né, de vídeo. Então, assim, eu queria agradecer mais uma vez a participação de quem se dispôs de todos vocês que se dispuseram a participar, certo? Assim, agradecer as perguntas que foram enviadas e saber que logicamente isso daqui é algo que a gente não encerra aqui. O objetivo não é encerrar aqui. Aqui é dar um material para que você possa em algum momento olhar, ver de novo, tirar alguma dúvida, certo? E mesmo assim, no meu caso aqui na gerência da Atenção Primária à Saúde de Fortaleza, as portas da Atenção Primária de Fortaleza estão abertas lá. Quem precisar de alguma dúvida, alguma coisa, é só entrar em contato com a gente e estamos à disposição. Mais uma vez agradecer à Secretaria de Saúde do Estado pelo núcleo do Telesaúde, e eu espero que esse aqui seja o primeiro de vários outros momentos que a gente possa estar ajudando nesse esclarecimento de problemas relacionados à saúde. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.